Utilizaram bastante a nossa estada, o nosso movimento aqui em Tabatinga, a professora Jocicleia, que ela foi até nossa companheira de voo. Ela foi buscar a gente lá em casa. Agradecer ao Edilson, o diretor, né? Acaba que indiretamente ele acabou cedendo até o nosso transporte, que nós não tínhamos nem solicitado nada, e isso a gente ia até pensar, mas é um transporte, né? Vocês poderiam ter conseguido de outra forma, mas isso nos ajuda muito, né? Porque nós não conhecemos a cidade, e isso faz parte também. E nós aqui, nós duas, tipo, somos meio perdidas mesmo em localização geográfica. É uma pausa aqui na fala, né? Então, isso nos ajuda bastante, então nós agradecemos, tá, professor? E do que precisar, nós estamos lá à disposição, se pudermos ajudar pelo vídeo também, estamos lá. E agradecer também a Prograde, né, gente? Que é quem realmente, diretamente, financia e nos permite estar aqui nesse deslocamento e estar mais próximos de cada pessoa com o projeto institucional do vídeo da UEA, tá bom? Eu quero dar uma palavra. Uma fala bem breve, eu vou agradecer a presença das meninas, das professoras Mônicas, são duas, né? E a professora Ileia também. Espero que vocês aproveitem isso aqui, aproveitem as visitas, né? É importante esse momento de acompanhamento das atividades dos nossos famosos PIVidianos, né? Eu, de vez em quando, tento roubar um bolsista do PIVid para IC, mas eles não querem ficar no PIVid. E também agradecer, claro, a colaboração de todos os nossos coordenadores que trabalham com professores aqui do nosso centro e acabam fazendo esse acompanhamento mais direto dos alunos, né? Eu sei que o programa PIVid é um programa muito importante para os cursos de licenciatura, né? O primeiro contato dos alunos aí diretamente nas escolas, então sei que todos os nossos alunos aprendem muito com o programa, né? No final das contas, é muito importante para a formação deles. E é isso, meninas. Espero que vocês, agora a gente tem uma ótima atividade e vocês são sempre muito bem-vindas aqui em Tabatinga. A professora Ileia vai estar mais com a gente aqui em Tabatinga, né, professora Ileia? Obrigado. Vou passar para a professora Ileia também, ter uma palavra com vocês. Boa tarde. Estamos com as Mônicas. Eu sou Mônica, sou Ileia. Então, já me apresentaram como Mônica e Ileia. É uma alegria estar com vocês. Hoje, pela manhã, nós já fizemos um movimento em algumas escolas. Fizemos a escuta, né, dos PIVidianos, mas esse estar com vocês é muito importante para nós, né? Estar aqui no município, a gente faz aquele acompanhamento daquelas formações pelo Meet, mas não é o olho a olho, né? Aqui, esse calor humano é totalmente diferente. Então, é uma alegria muito de estar aqui, tá? Que nós tenhamos uma boa formação. Agradecer aos coordenadores de área, agradecer aos supervisores, especialmente ao Edilson, né, pelo transporte, pelo acolhimento, sempre muito solícito, né, ao CETIC, que está aqui conosco. E novidade vem por aí, né, professor? Em breve, teremos um mestrado em biodiversidade e ensino de ciências naturais na Amazônia. Tá? Um mestrado interdisciplinar. No segundo semestre, nós estaremos lançando o edital para iniciar em 2026, fevereiro, março. Um mestrado que será aqui, vocês não precisarão se deslocar, né, para Manaus e Tabatinga. Então, é uma parceria, o EA e IFAM, e é uma alegria, né, ter esse mestrado, porque não tinha, né, nenhum mestrado aqui. É uma forma de acolhida e também de aperfeiçoamento, né? Tanto de vocês, PIVidianos, como dos nossos professores supervisores, que é muito importante.
Tá bom? Muito obrigada. Bom, então, nós vamos seguir, né, com a nossa programação. Nós vamos seguir com a nossa programação e tentar nos aproximar dessa temática da educação fronteiriça, né? Nesse território que é muito característico. Quando nós estivemos agora em Peruri, nós tivemos outras ideias acerca dessa formação do PIBID aqui no Amazonas. E aqui em Tabatinga a gente tem um outro modo também de ver e sentir essa formação docente. E convidamos aqui algumas colegas e colegas professores para compartilhar um pouco dessa experiência, dessa educação que é da fronteira, né? Para dizer para a gente um pouco desse movimento que é vivido por essas três docências que habitam aqui nessa Amazônia, né? Que é do norte, que é do Amazonas e que é aqui especificamente de Tabatinga, mas que em cada lugar tem a sua perspectiva, né? Então, nós vamos convidar a professora Taiciane Aimacari Leitão. O professor Fred da Costa Felipe. E a Cristiane da Cruz Pérez. Não, ela leva um ponto. Bom, então, vocês aqui no auditório sabem mais do que eu acerca dessa temática de uma educação bem específica e singular que existe aqui no município de Tabatinga, né? Vocês hoje são bibidianos, mas muitos foram estudantes dessas escolas que existem aqui em Tabatinga. Então, essa discussão, ela cabe nesse sentido de pensar e pensar-se professor nesse território, que é um território habitado por diversas singularidades, indígenas, não indígenas, estrangeiros, né? Que estão aí nas nossas escolas, como uma professora supervisora citou ainda há pouco, né? Que curso de licenciatura tem alguma disciplina que trata da língua ticuna, né? Que curso de licenciatura trata que tem alguma disciplina que diz sobre acolhimento de diversas humanidades, né? Que curso de licenciatura ou disciplina nos ensina sobre acolhimento, sobre amorosidade, sobre as vidas que aqui existem, né? Então, pensar sobre a educação fronteiriça, a gente vai ter aqui hoje um disparar de outras ideias, né? Para a gente começar a pensar e constituir isso na nossa docência, e principalmente na docência de vocês aqui de Tabatinga, para a gente fortalecer essa ideia da singularidade, principalmente desse PIBID que acontece aqui em Tabatinga, né? Como nós falamos pela manhã em alguns encontros com os PIBIdianos, a cada território que nós estamos acompanhando o projeto institucional, nós percebemos questões que são próprias, né? Que não acontecem em outros territórios. E ao chegar aqui e olhar para o PIBID, esse PIBID que acontece aqui na fronteira,
eu lanço a pergunta para vocês, né? O que é que esse PIBID mostra de singularidade quando ele se materializa nas ações cotidianas da escola, né? Além da blusa, além da logo, além, né, de toda essa ideia mais em relação à estrutura de formação, mas nesse movimento que é vivido, né? Como é que a gente sente isso quando olha o PIBID que está sendo constituído aqui em Tabatinga e que vai reverberar e que reverbera na formação de cada um que está presente aqui, de cada um participante envolvido, né? E hoje nós estamos aqui com 3 professores, eles vão contar um pouco dessa experiência com o PIBID, né? E também dessa experiência de vida nessa docência. Nós vamos começar aqui com a fala da professora Cristiane. Olá, gente, boa tarde para todos. Obrigada, professora, que, né, convidou. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, e justamente com as professoras que vieram de Manaus, é a primeira vez que acontece isso. Já tenho alguns editais atrás de programa, já trabalhei com o PIBID, com a professora Karen, já trabalhei em residência com o professor Edifran, e aí agora estou com a professora Silene. Para mim, assim, é muito gratificante. Eu sou Cristiane, tá? Sou daqui de Tabatinga, sou filha daqui da UEA também. Assim que eu estive terminando o meu ensino médio, eu me propus a fazer o vestibular de matemática. Sou formada em matemática, pós-graduada também aqui mesmo, e fiquei feliz aí pela professor, que vocês acabaram de falar sobre o mestrado. Ainda não tive a oportunidade de fazer para gente que trabalha aqui, né? Eu trabalho 3 horários, então, assim, é muito difícil, é claro, exige que sim, a gente se dedique, e enfim, né? Fiquei muito feliz, já fiquei interessada, apesar de não ser na minha área, que eu sempre dizia, eu quero fazer mestrado na minha área, mas a gente já fica feliz em saber da novidade. Falando assim um pouquinho da minha experiência, eu comecei a estudar muito cedo, muito jovem, acho que com 17 para 18 anos, comecei a estudar aqui na UEA. Tive a oportunidade de ser uma das primeiras turmas também aqui da UEA, e eu sempre gostei muito, né, de matemática, sempre gostei. Então, assim, eu já tinha, né, aquilo comigo, o amor de querer estar ali, de querer poder contribuir, de alguma forma já existia isso dentro de mim, e o amor pela matemática também. Então, assim que eu me formei, eu tive minha primeira experiência. Eu fui trabalhar na zona rural, lá na comunidade de Teresina. Eu fui trabalhar lá e, por lá, eu tive um conhecimento enorme de culturas, né? Tive um conhecimento enorme de conhecer ali aquele povo, aquelas pessoas, e de ver o quanto eles buscam, né? Estão longe, estão distantes, mas estão atrás. Então, assim, a gente percebia alunos que vinham de longe, de outras comunidades, e que iam para lá para finalizar o ensino médio. É claro que hoje, né, nós estamos em uma nova geração, né? A geração de hoje, dos adolescentes, é muito diferente daquilo que tinha atrás. Então, de que forma eu, como professora, né, eu estou me deparando, né, nessa situação, dessa nova geração, de alunos que não eram como eu antes. Hoje a gente vê muito pouco aluno que quer buscar, que tem aquela ambição de estudar, de querer. E assim, infelizmente, a gente não vê mais. Mas é claro que é uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente via lá atrás. Então, de que forma eu, como professora, posso, né, estar incentivando o meu aluno a ele ter também, né, essa força de vontade, esse querer de aprender. Então, assim, eu trabalho na Escola Pedro Teixeira, tá? Sou professora de matemática, efetiva do quadro, trabalho também na rede municipal,
tive a experiência e estou tendo, né, de trabalhar com a educação de jovens e adultos. É uma área que, para mim, eu trabalho com amor, de verdade, né? Não estou falando aqui porque, né, eu estou aqui à frente de vocês, né, para tentar romantizar, né? Mas é uma modalidade que, para mim, eu vejo, eu sinto um carinho muito grande, porque é assim, é como se você tivesse se deparando com muito seriado, né, onde você encontra jovens, adultos, pessoas mais idosas, e você tem a oportunidade de aprender também com eles. E ter a oportunidade de vivenciar a experiência de alguém que está ali porque quer estar, né? Diferente de quando a gente trabalha com ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, é um pouco diferente porque são alunos que, às vezes, eles estão ali ao mesmo tempo, só dá um corpo, né? Ali. Mas a educação de jovens e adultos é diferente, é totalmente diferente. Eu já tive a oportunidade também de alguns pibidianos que foram meus, né, tiveram contato também, e que gostaram muito, se identificaram. Né? Falaram, ai, professora, eu me identifiquei muito, a educação de jovens e adultos, eles são super tranquilos, eles estão ali, prestam atenção, querem aprender. Então, assim, é como se agora, hoje, eu estou trabalhando à noite também com a educação de jovens e adultos, só que agora, né, são alunos do ensino médio. Em relação a toda essa mistura, né, de cultura, de povos, realmente, a gente tem estudante estrangeiro, colombiano, peruano, né, e a gente tem a questão também das indígenas, que eles vêm de lá para estudar aqui. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com uma aluna, ela mora na Comara, ela é indígena também. E quando recebemos, acho que tem uns 3 anos atrás, ela foi para lá com a gente. Chegou conosco, tímida, não falava com ninguém, assim, meio... E aos poucos, né, a gente foi ganhando a confiança dela e ela foi se sentindo cada vez, né, ali presente, não só, né, o povo, mas eu acredito que é porque ela realmente ela queria estar aí, porque lá também tem escola, mas ela queria estar ali, ela queria fazer parte também. Então, assim, uma das maiores dificuldades que eu vejo em relação aos indígenas, né, em relação aos é a questão, né, do entender da língua. Então, eles não são alfabetizados não é assim de forma correta, mas às vezes eles não entendem às vezes o que nós falamos e aí fica difícil a comunicação. Por quê? Como é que eu vou ensinar matemática para o meu aluno se ele não entende o que eu falo? Né? Então, assim, aos poucos, eu percebi que eu fui ganhando a confiança dela. Hoje, ela consegue me entender. Eu já estou com 3 anos com ela consegue me entender. E ela consegue aprender de forma satisfatória. E eu fico muito feliz, porque eu vi assim, o avanço dela. E eu sei que, muitas das vezes, é por conta disso, por conta da língua, eles não entendem, geralmente, o que a gente está falando, fica difícil a comunicação. E aí, acaba que atrasando a aprendizagem. Em relação aos que a gente tem muito aqui em Tabatinga, né, os estrangeiros, a gente percebe também, né, o interesse muito grande. Eu até brinco com meus alunos assim, gente, vocês têm oportunidade de estarem aqui, de estudar e não querem. Então, assim, a gente percebe que os estrangeiros, eles pegam essa oportunidade e trazem para eles. E eles buscam, estão ali. Então, assim, agora isso é uma das minhas experiências que eu tive aí ao longo de 16 anos que eu estou na educação. E em relação ao PIBID,
Eu tive aí o primeiro contato com os pibidianos, ainda quando eu não era bolsista, ainda quando eu não era supervisora. Eu tive os primeiros contatos quando eu apenas era professora e eu recebia-os. Né? Ia para a escola, o outro professor era supervisor e eu recebia-os. Então, a partir daí, eu já comecei a ter o contato, né, com o programa e vi a importância. Eu sempre digo assim, que o benefício maior, tá, gente, é para vocês como futuros profissionais, porque é nesse momento que vocês vão sentir se realmente é isso que vocês querem para a vida de vocês. E também, muitas das vezes, nós, como professores, eu já ouvi isso de uma pibidiana, ela falou, professora, a senhora serviu para a gente como uma inspiração, a senhora, para mim, é uma inspiração, porque eu me inspirei na senhora, eu vejo como a senhora trabalha. Então, assim, para a gente estar ali não é fácil, vocês sabem como é uma sala de aula, né? Professor não é fácil. Então, assim, são inúmeras estratégias que, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a saber lidar, são várias personalidades, né? Personalidades diferentes, são adultos também, que a gente percebe que é um público totalmente diferente daquele outro público que você está trabalhando durante o dia. Então, assim, é uma mudança radical. Você está durante o dia trabalhando com adolescentes, né? Aí você chega à noite, já é outro público. Eu até tenho o hábito de falar alto, né? Porque eu já estou acostumada com o adolescente durante o dia, e aí, às vezes, eu estou à noite falando alto e eu nem percebo, né? Então, assim, gente, para mim, estar aqui, não só, né, como professora, mas também poder contribuir com vocês. Porque, a partir do momento que vocês chegam lá e estão conosco, né, vocês estão vivenciando o que nós, enquanto professores ali na escola, vivenciamos também. Então, essa troca de experiência é muito boa e gratificante, não só para nós, como professores, mas principalmente, que é o foco, para vocês. Né? Então, assim, eu tenho certeza que o programa ele é voltado para vocês, né? Para esse olhar de vocês enquanto professor. Porque uma coisa é eu passar 4 anos na universidade, eu saber toda a teoria, né? Conhecer as didáticas, conhecer tudo de educação, mas quando eu chego numa sala de aula, eu me deparo com situações que eu não estava preparada. Meu Deus, e agora? Né? Eu estou numa turma de 9º ano, um exemplo. Mas e agora? O meu aluno não sabe regra de sinais. Meu Deus, o meu aluno não sabe somar, multiplicar, e agora? Né? Então, assim, são situações que nós, enquanto alunos, né, discentes da universidade, ninguém diz para a gente o que a gente vai fazer, né? Ninguém diz. Então, assim, é só naquele momento mesmo que você se depara com situações de que não está programado para você, né? Porque a gente, enquanto professor, né, fazemos nosso planejamento, fazemos nosso plano de curso, plano bimestral, então a gente tem tudo bonitinho organizado, né? Mas aí, quando você vai para a sala de aula, você se depara com algo totalmente diferente de tudo que você se planejou. E agora, né? O que é que eu vou fazer? E vocês estão tendo essa oportunidade de conhecer a realidade, né? Cada escola, ela tem uma realidade diferente. Às vezes, até cada turma da mesma escola tem realidade diferente. E vocês, enquanto pibidianos, estão tendo a oportunidade de conhecer de perto essa realidade. E quando vocês formarem, vocês já vão, né, ter essa bagagem e saber como lidar. Porque, né, vocês, enquanto com a gente ali, são nossos colegas, como a professora disse.
são nossos colegas. E, assim, não só, né, em relação a que vocês, para a gente, eu sou adepta do PIBID já há muito tempo, né? Estágio também, eu estou sempre recebendo, eu gosto muito. Eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo. Eu não tive essa oportunidade. Quando eu estava na minha faculdade, não tive essa oportunidade. E se eu tivesse tido essa oportunidade, com toda certeza, eu agarraria. Eu ainda acredito muito na educação, né, e vou continuar acreditando, porque eu sei que só assim, né, a educação ela vai transformar, e ela transforma. Então, acredito muito em vocês também, tá? A escola, ela está lá sempre aberta, de portas abertas para vocês, tá? Para que vocês possam fazer o estágio, para que futuramente, né, vocês possam ser nossos colegas de trabalho. Eu tenho a oportunidade de ser colega de uma ex-aluna minha que estudou lá na escola onde eu trabalho. Então, assim, a gente vê, né, e poder compartilhar, né, essa experiência com vocês aqui é muito satisfatória, gente, tá? Eu agradeço a oportunidade, né, realmente de estar aqui. Sou filha daqui de Tabatinga, tá? A escola onde eu trabalho, a Escola Pedro Teixeira, foi a escola onde eu estudei também. Eu terminei meu ensino fundamental lá. Quando eu falo isso para meus alunos, eles nem acreditam. Digo, sim, eu estudei aqui, até brinco, né? Lá a gente tem até o ensino, até o 9º ano. Então, eles terminam o 9º ano, ficam com a gente lá até, digo, agora já, vamos. Vamos voar, vamos voar. E agora até aqui a gente esteja com vocês, agora vamos. E daí eles não querem, né? Ai, professora, eu não quero ir, vamos fazer baixo-assinado e tal. E da mesma forma, eu também, enquanto aluna lá, eu tinha também esse pensamento, não quero sair daqui, não quero ir embora, e estudei lá até o 9º ano. E de lá eu fui aqui para o GM, aqui pertinho, e de lá eu vim para cá, estudei aqui, e sou muito feliz pelo que eu faço. Eu gosto, amo muito o que eu faço, tá? Eu sou muito feliz pela área que eu escolhi, não me arrependo, apesar de que a educação, depois da pandemia, meu Deus, as coisas, né, ficaram mais ainda, mas nós não podemos desistir, né? Nós não podemos desistir, né? Nós sabemos que é difícil, não é fácil, mas que a gente consegue sim, né? Unindo forças. E vocês, para a gente, né? Vocês só somam lá conosco, tá? Vocês só somam. E eu só agradeço a professora pelo convite, para mim não me estender muito também, porque eu ainda vou trabalhar à noite. Vou passar aqui para o próximo. Tá? Desde já agradecer a todos pelo carinho e pela atenção. Tá? Bom, então nós agradecemos, né, professora Cristiane. A gente percebe, assim, pela fala dela, que depois que você é capturado por esse lugar chamado escola, e você se encanta... Eu trabalho 3 turnos, gente, tá? Não quer trabalhar 3 turnos, se puder, dorme lá. E esse encantamento é que, por vezes... Ele... Não é por ordem de opção, é por escolha. Prestei concurso, passei, gosto de Olha, já vai morar na outra escola agora. Porque esse encantamento, ele é assim, né, gente? Ele nos ajuda a ir superando todas essas dificuldades que vão acontecendo no cotidiano, né? Eu penso que essa alegria, essa leveza, ela vai nos levando em um outro lugar da docência diferente, que é um lugar
de encontrar a felicidade em cada cotidiano que a gente vivencia, né? E só quem foi professor da escola básica, que trabalhou 3 turnos, sabe como é isso, né? Outras pessoas de outras áreas nem imaginam como é essa vida alegre que a gente vive trabalhando 3 turnos. E aí, vocês que estão no PIBID já conseguem ver, né, das escolas onde vocês estão, escolas que têm um funcionamento só com o ensino fundamental 1, ela tem um funcionamento. Escola que tem só o ensino médio, ela tem um funcionamento. Quando tem EJA, então, cada modalidade, cada escola com com o nível de ensino com o qual trabalha, tem suas características, né? E isso também faz parte do nosso aprendizado aqui no professores. E quando a gente trabalha 3 turnos, às vezes cada turno é uma realidade diferente dessa. E isso nos movimenta, né, a tentar sempre estar alegres, porque é uma escolha nossa também estar nesse lugar, né? E aí agradecemos a fala da professora, que até já foi, e vamos agora ouvir um pouco o Fred, né, que está chegando agora conosco como professor supervisor no PIBID, e já desejamos boas-vindas no programa, né? E temos grandes expectativas em relação a esse núcleo do subprojeto com você. Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma alegria aqui estar com vocês, né? É tão importante para mim esse convite. Fui convidado pelo professor Leonardo também. E já foi pibidiano também, quando estava na Universidade do Estado do Amazonas, também no SEST UEA, em Tefé. Sou professor Fred da Costa Felipe, da Escola Municipal Indígena Meparaquê. É minha primeira vez estar contribuindo aqui na educação à escola indígena do município de Tabatinga. E eu sou graduado, sou especialista em alfabetização e letramento, e tenho especialização também em atendimento educacional especializado, educação inclusiva, e tenho também a especialização em coordenação pedagógica. Além disso, também eu tenho um mestrado em antropologia social. Meu sonho era cursar o mestrado em educação, mas não tive essa oportunidade. Na primeira tentativa de tentar entrar no mestrado, foi aprovado, né? E eu sou segundo mestre da nossa comunidade, sou do município de Santo Tunduiçá, e moro numa comunidade lá chamada Vila de Bertanho, no município de Santo Tunduiçá. E também comecei a estudar, a minha educação começou, sempre foi na educação à escola indígena, né, no meu município. Saí com 17 anos para estudar no SEST UEA. Desde lá, quando eu cheguei lá, tive muitas dificuldades, ficava com saudade da minha família. Eu era sozinho, morava também na casa do estudante. Além de ser pibidiano, PIBID me ajudou bastante também. Através do PIBID, eu realizava a minha pesquisa para me viajar para a minha comunidade. Então, eu fico muito feliz de estar hoje voltando para a Universidade do Estado do Amazonas. Eu nunca imaginei iria pisar em Tabatinga, aqui na UEA também. E o meu mestrado foi em Brasília. Fui mestre recentemente, ano passado, em antropologia. A minha pesquisa foi baseada em ensinar e transmitir a memória. Abordei sobre minhas vivências, minhas experiências como pessoa, como profissional, como pesquisador, como tradutor. E hoje eu estou aqui participando como supervisor. Eu acho tão importante essa troca
que a universidade leva para nossa indígena, acredito que é a primeira vez que estão com essa troca, né, professor? Eu acho que é, né? É o primeiro vídeo lá. Professora. Ah, tá. Então, é a segunda turma que... Primeira vez. Então, eu acho tão importante isso nessa contribuição da universidade com com as escolas indígenas, porque muitas das vezes os professores, eles têm essas necessidades de que os alunos acadêmicos contribuam também. Além de contribuir nas aprendizagens das crianças, eles vão também ter e construir uma experiência tão significativa para o futuro dele, sendo como professor. Eu digo também que nós, como vividiano, professores, temos que ter uma dinâmica, ser professor lúdico, vividiano lúdico, que gosta de cantar, gosta de fazer alguma coisa, porque é através da ludicidade que nós podemos também educar as nossas crianças. Por isso, digo que isso é tão importante a parceria da UEA. Não só para mim, mas também para a nossa escola. Como eu estou trabalhando aqui, vai ser um grande desafio, primeira vez minha no município de Tabatinga, na comunidade de Umareçu. É isso, muito obrigado. Agradecemos o Fred, a nossa egresso lá de Tefé. Lá em Tefé agora também nós temos um núcleo de 8 estudantes indígenas no PIBID Intercultural Indígena de lá. Então, né, falando de estreias, né, o Fred é a estreia na comunidade dele, é a estreia no PIBID, é a estreia como professor aqui no município. Desde que eu saí da universidade, desde que eu entrei na universidade, até agora nunca voltei para minha cidade. E nunca trabalhei na minha cidade. Eu trabalhei já em Tefé, 4 anos como professor, e agora a primeira vez aqui em Tabatinga. É isso. E é isso, né? E assim ele vai espalhando essa vivência dele aqui pelo Amazonas, né? E o PIBID também, ele estreia com a pedagogia intercultural indígena, tendo 2 núcleos em Manaus, na Porangapissassu e na escola Canata Ticuí. E agora aqui, né, com pedagogia também, um subprojeto em pedagogia e que também está em uma comunidade indígena. E assim a gente vai constituindo um PIBID bem diverso e múltiplo. Eu penso que isso é muito importante para a gente começar também a desmistificar para algumas pessoas que a Amazônia, o Amazonas é todo igual, né? As pessoas pensam, algumas pessoas dizem que aqui na Amazônia é só mato, só verde, né? Parece que não tem outras Amazônias. E cada um que vem aqui nas formações institucionais, compartilha sua experiência, a gente percebe que traz consigo uma Amazônia diferente também. E isso faz com que a gente viva e compartilhe uma docência amazônica diferente também, né? Então, não tem como nós dizermos que o PIBID tem lá o seu projeto institucional que foi escrito e que ele é igual para todos os lugares. Não tem como, né? Porque nessa vivência, nessa experimentação, o Fred vai contribuir com isso agora, vai conhecer um pouco mais do subprojeto, né? E vai entrar nesse lugar de orientar também outros professores em relação a essa vivência com a escola. E, para além disso, tem o Fred, né? Para além disso, tem a professora Cristiane, para além disso, tem cada um que se faz presente, que contribui para constituir essa docência e constituir-se docente em todo esse processo, né? Então, nós agradecemos o Fred e vamos passar agora para a professora Taiciane.
Boa tarde, eu acho que é boa tarde ainda, né? Boa tarde, gente. Eu me chamo Taiciane, sou professora. Agora, estou até me acostumando com a palavra ainda, né? Que quando me chamo professora, eu sou professora da educação infantil. Eu sou aluna aqui da UEA, sou formada em pedagogia aqui no centro. Eu formei no ano passado, em dezembro, como eu tive que assumir a minha vaga de concurso como professora na educação infantil, então eu fiz a colação antes e agora já estou atuando em sala desde março. Então, ao contrário das outras pessoas, eu não sou supervisora, ainda não tive a oportunidade, mas quem sabe no futuro eu pretendo me candidatar. Então, foi o que eu posso falar, já que todo mundo falou um pouquinho da sua vida, eu posso começar por aí como ponto de partida também. Eu sou uma mulher indígena, Caucama. Aqui em Tabatinga a gente tem diversas etnias, nos Aticuna, que é mais presente, né? Temos a Caucama, a Canamari, a Caixana e diversas outras etnias indígenas. Então, eu sou da comunidade de Sapotal, que pertence aqui a Tabatinga também. Eu morei lá até os meus 14 anos e estudei numa escola indígena, que é chamada Escola Municipal Indígena Marechal Rondon. Estudei lá até os 13 anos, então fiz tudo o ensino médio lá, o ensino fundamental, e tive que vir para estudar o ensino médio aqui na escola do GM3, porque lá na escola não tinha, a única ensino médio que tinha era mediado por tecnologia, então minha mãe falou, não, você vai para lá porque você precisa estudar presencialmente, porque o mediado por tecnologia, infelizmente, lá não tinha energia. Então, era um motor a gasolina e nem sempre ele funcionava. Então, assim, as pessoas não conseguiam usufruir do ensino. Então, ela falou, não, você vai. E desde lá eu estou aqui já morando há 10 anos. Depois que eu terminei lá, eu não tive terminei no GM3, né, o ensino médio, eu não tive a oportunidade, infelizmente, de entrar direto para a universidade, né? Passei por algumas situações, então eu tive que esperar um pouquinho. E em 2020, na verdade, eu fiz 2 vestibulares. O primeiro foi para matemática. Eu até passei, mas não pude assumir, não vim fazer a minha matrícula, né? Porque a pedagogia já estava reservada para mim, ela estava me esperando. Então, em 2020, eu entro no curso de pedagogia. E em 2023, eu entro no PIBID como 22? Foi 22, né? Em 2022 eu entro no PIBID e começo a minha experiência, né? Porque até então a gente não tinha realizado nenhum tipo de estágio ainda. Aí eu fui designada para a escola Duque de Caxias e a gente começou inicialmente a trabalhar com o 4º ano do ensino fundamental. E eu me lembro até agora, e eu sempre digo que o PIBID foi uma das melhores experiências para a gente realmente vivenciar o que é uma sala de aula. Porque você vê de tudo, você consegue acompanhar, de certa forma, tudo que se passa dentro de uma sala e também fora dela. Você começa a criar relação com as crianças, com os pais, com a professora da sala. Acho que ela não está aqui, a minha supervisora, a professora Cristiane. Ela veio, mas eu gostaria, inclusive, de agradecer ela também, porque a professora Cristiane, ela deixou que a gente não fosse somente pibidianos de canto de sala, ou que fazem alguma coisa ou outra, mas que não fazem, de certa forma, não vivenciam o que é realmente ser professor. Pelo contrário, nós vivenciamos realmente o que era ser professor. A gente ia para a escola até no sábado, né? Que pós-pandemia, as aulas também foram os sábados e a gente estava lá. Em alguns momentos, ela deixou que a gente assumisse a sala para trabalhar as propostas de arte, claro que sempre com a supervisão dela. Então, como o nosso PIBID era voltado para educação e arte, a gente trabalhou muito com a alfabetização das crianças e também com arte, né? Então, a gente apresentou, a partir dos encontros que a gente tinha aqui com a professora Cléa, né? Eu vi a dupla de Mônicas, né? A gente também tem uma Mona, que é a Mona Cléa, né? Que é a professora Jussi Cléa. A gente também tem uma Mona. E foi muito importante, porque além de a gente ir à sala, a gente também tinha formações aqui. Então, todo sábado a gente tinha uma formação. Porque para que a gente pudesse atuar em sala,
a gente precisava também criar repertório, a gente precisava conhecer sobre a cultura daqui do município, mesmo por eu ser indígena, por exemplo, eu não falo a língua materna, porque infelizmente a gente perdeu, né, esse contato com a língua, a gente consegue falar algumas palavras, mas a gente tinha também um público diverso, tinha crianças que precisavam de um atendimento a mais, algumas crianças que precisavam de um carinho, de um cuidado melhor, como o nosso colega falou aqui, de talvez levar algo mais lúdico. E o PIBidiano, nesse caso, o nosso grupo entrava nisso, né? A gente levava mais lúdico. Claro que a gente sempre acaba tocando no EBA, né? Porque a maioria olha para a gente e fala, vocês... o pedagogo só sabe cortar papel, cortar EBA. E não é isso, né? A gente não tem nenhuma disciplina, né? Os alunos estão aí e sabem que a gente não tem nenhuma disciplina de introdução ao EBA. Então, e querendo ou não, quando a gente se depara, né? É o meu primeiro ano, então não tem nenhum ano, na verdade. Tem alguns meses que eu estou em sala e eu estou vivenciando, de fato, o que é ser professor, o que é você ser titular de uma turma. Eu trabalho com educação infantil com crianças de 2 anos de idade. Então, você tem um público diverso, você precisa lidar com as crianças, você precisa construir uma relação com elas. Então, a gente precisa trabalhar nisso, Eu sempre lembro da Pickler, toda vez que eu estou lá em sala, que você vai trocar a fralda da criança, você vai trocar, mas o cuidado, ele está sempre aliado ali também. Então, você não vai só simplesmente tirar a fralda da criança e dizer, não, você tem que explicar que ela precisa trocar a fralda por isso, precisa pedir permissão. E toda vez que eu estou fazendo isso, seja qualquer tipo de ação, mesmo que seja com crianças que não falam ainda, propriamente dita, que fazem um gesto, que fazem algum sinal para que a gente entenda o que ela quer, puxar ali para ir para o banheiro, puxar ali para pegar água. Então, eu sempre lembro, né, de tudo que eu passei no PIBID. Claro que o público não foi o mesmo que eu estou tendo agora, mas isso, de certa forma, me preparou um pouco para o que eu estou vivendo agora. E eu espero contribuir, fazer um trabalho de excelência com essas crianças. Eu também estou aprendendo com elas, aprendo com as professoras de sala, que eu também tenho lá, e com as pedagogas. E eu gostaria de deixar um recado para quem talvez tenha passado alguma situação difícil dentro de sala, como o PIBID, tenha talvez tido algum tipo de confronto, presenciado alguma coisa, que vocês não desanimem. Né, vocês não desanimem, porque a educação, a gente sabe que só a educação transforma, só a educação transforma as pessoas, né, como já dizia o Freire, transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, não deixar de acreditar que a educação ela pode mudar o nosso mundo, porque realmente só ela pode mudar. E muito obrigada, eu espero ter contribuído de alguma forma. Nós, como os pedagogos também, professores, que são supervisores e futuros professores também, toda vez temos que nos atualizar, porque a gente deparamos com tantas diversidades de criança, autista, hiperatividade, síndrome de Down. Então, para isso, nós, professores, sempre temos que nos atualizar. É para isso que existe a especialização. Obrigado. Obrigada, né? Eu já está esse ano também, obrigada. E é assim, né? A gente não nasce professor, a gente não recebe uma iluminação divina para ser professor, né? A gente não é escolhido para ser professor, igual diziam os antigos reis, né? Que Deus vinha, iluminava, e aquele ali ia ser o Deus, no caso, o rei, no caso, o professor. Aqui nós estudamos muito, nós pesquisamos muito, produzimos muito, trabalhamos muito para nos constituirmos enquanto professores, né? E esses momentos de partilha, esses momentos de conversa, de aproximações com outras docências, com outras educações, nos possibilitam perceber que a nossa formação, ainda que nós já estudemos muito, ela nunca termina, né? A gente está na licenciatura, está na graduação,
E aí pensar, e quando eu me formar, eu vou ser professor, eu vou ser professora. E vem a Taiciane e diz para a gente assim, ela falou da Emily Pickler, né? Aí agora eu vou dizer, Taiciane disse para nós assim, eu, professora, aprendo todos os dias com meus bebês. Então, a aprendizagem da docência, dessa dita profissionalidade docente, ela não acontece só na universidade, né? Ela não acontece só lendo aqueles clássicos da educação, que são bem importantes. Eles nos fazem olhar para questões educacionais que nós, por vezes, não pensamos, né? Ao mesmo tempo, de mesma importância essa aproximação com essas realidades das docências que nós vivemos nesse território, né? E nesse momento, dizendo dessa educação fronteiriça, nós temos essa mensagem, né? Nós aprendemos com o território a ser professores e professoras diferentes, né? Agradecemos a presença de vocês, a disponibilidade, toda essa organização que a gente sabe que as escolas fazem para que vocês estejam aqui na universidade contribuindo conosco, né? E penso que nós podemos encerrar a transmissão. Poucos estão nos acompanhando online dessa vez, nós disponibilizamos o link muito em cima, mas aos que estão acompanhando, agradecemos também a presença, e a gravação vai ficar disponível, né, no nosso canal do YouTube, e a gente pode acessar e ver novamente, assistir com mais calma, né, às vezes a gente está aqui, está pensando em mil coisas, aí fica lá disponível para a gente assistir. Eu só passar uma mensagem, tá? É uma pausa rapidinho da técnica. Nós mandamos para os coordenadores o link da frequência para vocês preencherem e nós gerarmos o certificado, tá bom? Dos professores supervisores, nós acabamos esquecendo de falar, quando nós encerramos no momento com vocês, mas tem também o link da frequência que nós vamos mandar para vocês partilharem com eles, porque lá, quando houver necessidade de uma declaração para entregar na escola, vocês sinalizem que nós vamos retornar com o documento para vocês, tá bom?